Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gestão da produção. Nessa aula, nós vamos entender um pouco sobre o projeto do produto e o processo de fabricação. Nós podemos encontrar mais detalhes sobre esse assunto na seção 1.4 do livro, então é muito importante que vocês façam a pré-aula, leiam todo o conteúdo da matéria, isso vai ajudar no entendimento da matéria, no desenrolar do nosso estudo hoje e também vai ajudar vocês a finalizar, a realizar o exercício que eu vou passar no final da aula. Pois bem, na aula passada nós vimos como a empresa define a localização da instalação. Feito isso, a empresa ela tem que entender como que ela pode melhorar a partir dessa nova instalação, como é que ela vai funcionar de maneira que permita a empresa a desenvolver e projetar rapidamente novos produtos. E também produtos inovadores, sem deixar de lado a qualidade e também se comprometendo a sempre melhorar esses projetos e esses produtos já existentes. Outro ponto crucial é entender que é necessário construir sistemas flexíveis de produção. Esses sistemas devem ser capazes de produzir de uma maneira muito rápida os produtos com uma ótima qualidade. Isso hoje em dia é imprescindível. E também entendendo que esses produtos têm que ser feitos com um baixo custo, porque só assim esses produtos podem ser competitivos no mercado, até porque você não consegue demandar o preço final do produto. O preço final do produto, quem lança no mercado são os consumidores. Então não adianta você querer ter uma margem muito alta de produto aumentando o preço de venda. Tá? Então o trabalho tem que ser feito dentro do custo e na maioria das vezes esse trabalho é interno. Também entender que você tem que fazer produtos que se adequam às necessidades dos clientes. Eles possam ser modificados para atender essas necessidades. Vem aí a questão de você ser flexível. Se você fizer um processo engessado, dificilmente você vai atender essas necessidades. Outro ponto importante é que as empresas elas devem sempre buscar novas e melhores formas de projetar os seus produtos e processos, pois só assim ela vai conseguir ter diferencial competitivo no mercado. Para a gente falar de projetos, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria deixar para vocês fazer uma analogia aqui com uma imagem que eu vou projetar daqui a pouco, que a mensagem é a seguinte: nunca, e quando a gente fala nunca, é nunca mesmo, nunca inicie um projeto sem planejamento e sem os recursos necessários. Veja que nós não falamos aqui sem todos os recursos, mas pelo menos os recursos básicos para você tocar um projeto, você tem que ter em mãos. Mas principalmente planejamento. Se você não tiver planejamento, você pode ter todos os recursos que você não vai conseguir ser bem sucedido no projeto. E para essa analogia, nós trouxemos essa imagem aqui. Então esse é um projeto importantíssimo e que se você não tiver planejamento, se você não tiver os recursos necessários, você não consegue desenvolver esse projeto. E no planejamento eu consigo analisar quais são os recursos necessários. Esses recursos estão nessa fase aqui, tá? Então essa é a mensagem principal para vocês. Nunca inicie um projeto sem planejamento e recursos necessários. Dando seguimento. Mas afinal, o que é um projeto?
projeto ele é uma ação temporária e ele tem que ter início e, é claro, ele tem que ter como objetivo criar um produto ou um serviço. Não existe um projeto para eu não criar nada. Ou eu vou fazer um produto novo ou um serviço novo. No nosso caso, significa, durante um período planejado, a dedicação de recursos para desenvolver o produto e seu processo de fabricação. Então, o que a gente vai ver nessa aula, vamos desenrolar um projeto para que a gente possa fazer um novo produto. No entanto, algumas questões referentes aos projetos de novos produtos e processos não estão limitadas a novas instalações. Isso quer dizer que eu não preciso estar numa nova planta, numa nova fábrica, numa nova instalação, para que eu possa desenvolver um projeto novo, seja de produto ou de serviço. Hoje, as empresas elas estão inseridas, hoje já há muito tempo, em um ambiente competitivo. E para que eu possa me diferenciar da concorrência, eu tenho que continuamente lançar novos produtos. Eu tenho que colocar no mercado novos produtos e novas opções para que eu possa ter esse diferencial do meu concorrente e tornar o meu produto, a minha empresa, bem mais atrativa. Só que um novo produto por si só pode exigir um novo processo, mas a necessidade de melhorias contínuas, ela terá que obrigatoriamente projetar processos mais eficientes. Então, nessa sessão, a gente vai exclusivamente para o desenvolvimento de processos em virtude de novos produtos, ok? Então, nesse instante, nesse momento, nós não vamos trabalhar com melhoria de processos. Tá? Nós vamos dar foco, vamos ser mais exclusivos no desenvolvimento de processos. Ok, pessoal? Então, vamos voltar um pouco no tempo e imaginar aqui a produção de carros, ok? Então, quando a Ford começou a produzir seus carros, no início do século passado, só existia um modelo e uma cor, o Ford T. Alguém está lembrado? Então, se vocês não estão lembrados ou não sabem do que eu estou falando, dê uma consultada na internet, coloque lá Ford modelo T, vocês vão ter muito mais informações, ok? Para a gente ficar mais antenado aí no que já aconteceu e as evoluções que a gente teve do início do século para cá. Só que quando a gente olha hoje, será que ainda continua assim? Quantos modelos e cores e configurações diferentes existem nos carros da Ford hoje? Quantas configurações eu posso fazer? É o mesmo veículo, mas eu posso configurar de várias maneiras diferentes. Hoje eu consigo fazer isso. No início do século passado, com o modelo T, eu não conseguia. Pois bem, houve uma mudança e a montadora ela possui diversos carros, diversos produtos diferentes para atender às necessidades. Até porque cada cliente tem a sua necessidade, tem o seu desejo, tem o seu gosto. E aí eu consigo, sim, buscar esses clientes e oferecer um diferencial competitivo. Eu consigo atender o que o cliente quer. Eu consigo ser flexível para atender os meus clientes. E quando a gente fala em mudanças, eu tenho que olhar um pouco a questão da velocidade dessa mudança. Imagine hoje uma empresa de celular ou uma empresa que produz produtos eletroeletrônicos. A velocidade com que é necessário eu introduzir um novo produto, uma nova tecnologia, ela é assim de forma muito rápida. Hoje, o ciclo de vida de um produto ele está cada vez menor. Você lança um produto, dali a 4, 5 meses, 6 meses, dependendo do produto, ele já não atende mais aquela necessidade e aquela expectativa dos consumidores. Então, além das variedades de produtos, as empresas de tecnologia estão trabalhando sempre com a inovação de um produto,
que é rapidamente substituído por outro, num período muito curto de tempo. Então, para quem tem celular, então é só você olhar para o celular e ver o seguinte: já existe um modelo de celular mais moderno que o seu? Em quanto tempo ele vai ser substituído por um novo produto? Então, dessa maneira, a gente consegue verificar que realmente o ciclo de vida de um produto, principalmente quando a gente fala de produto de tecnologia, está cada vez menor. E quem não se adaptar a essas mudanças, quem não tiver processos flexíveis, processos mais rápidos, maneiras de construir mais rápida, ela vai ficar para trás, porque as outras empresas estão olhando esse ponto, essa questão. Até porque a sociedade pede mais inovação e pede com mais velocidade. Bom, nós falamos há pouco sobre ciclo de vida do produto. Mas afinal de contas, o que é isso? Então vamos entender um pouco analisando o gráfico abaixo. Fazendo uma analogia, o ciclo de vida de um produto, a gente pode comparar com o mesmo ciclo de vida nosso, dos seres humanos. Nós temos aqui a fase que nós nascemos, que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, temos aqui, atingimos a nossa maturidade, depois a gente tem o declínio com a velhice até a gente morrer. Então, basicamente, a mesma analogia que é feita com a vida, com a nossa vida, é feita com a vida de um produto. Então, vamos entender um pouquinho esse gráfico aqui. Nós temos aqui duas linhas, a linha de vendas e a linha do tempo. Então, o que significa cada estágio desse? Nada mais é do que fases pelas quais o produto passa desde o seu projeto até o fim da sua vida útil. Então, como exemplo, nós temos aqui o celular. Então, eu tenho desde a concepção, o projeto de como vai ser, o que vai ter o celular, até ele ser substituído no mercado por um novo modelo. Em uma visão mais de mercado, é comum encontrar a definição do ciclo de vida, como a gente vai ver agora na figura 1.8. Então, ou seja, falamos dessas duas linhas aqui, da venda e do tempo. Então, esse é o marco inicial. Nós estamos aqui. É a fase do desenvolvimento, do planejamento, de como vai ser feito, o que vai ter, qual é o público-alvo, qual é o preço, em que mercado que a gente vai atuar. Tudo é feito aqui, ó, no desenvolvimento e planejamento desse novo produto. E aí ele começa a ganhar forma. Aí eu tenho o lançamento, onde eu tenho as campanhas de marketing, onde eu vou inserir na mente das pessoas, né? Eu vou tentar colocar aquele desejo de consumir aquele produto. Depois disso eu tenho um crescimento. Essas minhas ações aqui, elas geraram frutos e a minha venda começa a aumentar. Até que eu chego a um ponto de maturidade do produto. Nessa primeira fase aqui, eu não ganho muito dinheiro. Aqui eu não ganho muito dinheiro. Eu começo a ganhar dinheiro aqui. Até essa fase da maturidade, que está todo mundo querendo, todo mundo comprando, as vendas estão lá em cima. Tá vendo aqui, ó? Esse é o gráfico de vendas. Então, aqui é onde eu tenho pico de vendas. Só que eu tenho outra linha crucial, que é a linha do tempo. Enquanto eu estou aqui na minha maturidade, eu tenho meus concorrentes já desenvolvendo um novo produto, ou em alguma fase de lançamento, ou de crescimento. Então, esse ganho que eu estou tendo aqui, ele começa a ter um declínio. Então, esse produto que foi criado aqui no início, ele já entra nessa fase aqui de declínio, aonde é necessário fazer o quê? É necessário que um novo ciclo comece de um novo produto. Então, de maneira bastante simplista, esse é o ciclo de vida de um produto.
representado por essas fases. Desenvolvimento, vamos colocar uma coisinha diferente aqui, vou pegar um amarelo aqui. Então eu tenho o meu desenvolvimento, eu tenho o lançamento do produto, eu tenho o crescimento dessa campanha, desse produto, eu atinjo a maturidade de vendas e aí, inevitavelmente, eu entro com o declínio dessas vendas, onde é necessário eu criar aqui um novo produto. Começar todo esse ciclo novamente. Ok? Então, exemplificando e explicando um pouco mais aquelas fases, a gente tem aqui o lançamento, onde acontece o crescimento das vendas. Geralmente, nessa fase, não existe lucro, porque as pessoas estão conhecendo ainda. À medida que o tempo passa, eu entro na fase do crescimento, né? É um período de rápida aceitação no mercado e início dos lucros. Essa é aquela fase de um produto que a pessoa compra e ela fala para outra que é produto bacana, que legal, e começa a colocar na outra pessoa o desejo de adquirir também aquele produto. Agora eu começo a fase de maturidade, que é a redução das taxas de vendas, né? E fase de maiores lucros aqui. Então, nessa fase que meu produto ele já atingiu a maturidade, eu tenho aqui uma redução das taxas de vendas, porque eu estou vendendo bastante. Então, já existe uma aceitação muito grande por esse produto no mercado, todo mundo quer. Então, eu posso reduzir um pouco a taxa de vendas, porque eu vou ganhar na quantidade, eu vou ganhar no montante. E nessa fase aqui, os meus lucros são maiores. E, inevitavelmente, eu vou entrar na fase do declínio, que é a redução das vendas e, consequentemente, a redução dos lucros. Então, nessa fase, esse é o sinal que o mercado dá para a empresa, para a organização, que é necessário lançar um novo produto, mais moderno, com um design diferente, com funções inovadoras, para que ele possa novamente iniciar o ciclo de um novo produto e assim a vida continua. Em uma visão mais holística, a visão de o desenvolvimento de um novo produto, assim como um todo, o ciclo de vida ele pode e deve considerar o planejamento do produto e o programa. Nessa fase aqui, essa é a fase, uma das fases mais importantes, é o planejamento e o programa. Depois, o desenvolvimento do projeto, como é que vai ser, que design que vai ter. Depois, o processo de fabricação. E aqui é onde a empresa ela pode, nesse processo de fabricação e produção, né, é onde ela pode reduzir os custos aqui. Porque esse é um processo onde envolve várias etapas. Nesse exemplo, usinagem, montagem, aquisição de componentes. Essa aquisição, se bem realizada, pode gerar para a empresa uma margem de lucro considerável em relação aos concorrentes. Depois eu tenho o processo de vendas, de aplicação e manutenção desses produtos e também de reciclagem. Então, entenda, essas fases aqui eu tenho que considerar todas no meu planejamento, no meu processo. Então, com essa análise fica mais evidente a importância e o envolvimento da gestão da produção. A gente vai ver um pouquinho melhor quais são essas fases, esse tipo de envolvimento na gestão de produção, nessa figura que a gente vai ver já já. Então, aqui é possível verificar cada fase do ciclo de vida do produto através dessa ótica. Vamos analisar os pontos que falamos anteriormente relacionados à fase do ciclo de vida de um produto. Então a gente começa aqui sempre no projeto conceitual e detalhado desse meu produto ou serviço. Então, ou seja, aqui eu estou envolvendo os setores
produtivos, que são os meus clientes internos. Então aqui estou falando dentro das organizações. Depois que eu fiz o projeto, fiz o conceito, né, o conceito do projeto muito bem detalhado, muito bem explicado o que é, para que serve, eu vou começar o meu processo de fabricação desse meu novo produto, desse meu novo serviço. Nesse processo de fabricação, ele vai considerar, vai contemplar montagem do produto, a embalagem. A embalagem aqui é um outro ponto muito importante e onde algumas empresas às vezes pecam um pouco nesse processo, que é não dar tanta atenção para a embalagem do produto. Às vezes eu fabrico um produto, voltando a falar de produto eletroeletrônico, ele é diferente de um produto de material de construção, um produto que ele é mais robusto. Esse produto é um produto delicado e eu devo ter bastante atenção na embalagem de produto. E por quê? Entenda o seguinte: o Brasil ele é um país de dimensões continentais. E eu, independente do produto que eu faça, eu mando esse produto para o Brasil inteiro. E nós sabemos que as regiões norte, nordeste, centro-oeste, as estradas, né, as condições de transporte não são tão boas. Então, se eu não tenho uma embalagem que acomode, que proteja meu produto de maneira adequada, ela vai chegar no cliente, meu produto final, vai chegar no cliente com algum dano, com alguma avaria. Então, é importantíssimo o desenvolvimento da embalagem, que sejam realizados testes de durabilidade, principalmente testes de durabilidade, ou seja, são testes que vão garantir que, independente do impacto, é claro que tem um certo nível, mas não vai danificar o meu produto final. Tá? Então, não se esqueçam de dar atenção no processo de embalagem, ok? Isso é prova viva, que eu poderia somente ter aqui montagem, mas não, as empresas estão preocupadas também com a embalagem, porque se você não faz uma embalagem de acordo, você coloca a perder todo esse planejamento, todo esse processo de fabricação bem feito que você teve e toda a montagem do produto. Tá? Então, muito bem lembrado aqui o processo de embalagem. Feito isso, eu tenho a armazenagem. Como vai ficar esse produto? Eu tenho produtos que às vezes eles têm que ficar armazenados em certas temperaturas, em certos ambientes, refrigerados, congelados, protegidos da umidade, da poeira. Então, esse é um item muito importante para a gente analisar também, se preocupar com ele, é a armazenagem dos produtos. Um outro ponto importante é o transporte. Como vai ser transportado? Esse meu produto ele requer algum transporte especial. Quando eu falo em produtos refrigerados, eu não posso mandar esse produto num caminhão, um baú convencional. Ele tem que ser refrigerado. Então, essa análise ela tem que ser vista aqui no planejamento. É aqui onde se define todas as fases do processo produtivo de armazenagem e de transporte. Eu não posso esquecer de contemplar, até porque uma estrutura, se eu falando agora com produtos que requerem temperaturas controladas, essa estrutura ela custa caro. Isso tem que estar contemplado aqui no planejamento, porque o próximo passo a gente tem aqui a venda, tá? E preço de transporte, dependendo do produto. Se eu não consigo armazenar internamente, eu vou ter um custo de armazenar fora. Então, tudo isso tem que estar contemplado. Falamos do processo de clientes internos, aquilo que a gente faz dentro da nossa empresa. Então, aqui o meu produto, até esse ponto aqui, tá? Estamos falando de clientes internos. Essa fatia aqui está na minha mão, está no meu domínio.
Agora a gente vai falar um pouco sobre setores de mercado. São os clientes intermediários. Eles vão realizar a compra desse meu produto e eles vão realizar a venda. Vamos voltar aqui, por exemplo, do celular. Então aqui eu tenho uma empresa, seja ela qual fabricante que for, produzindo os meus produtos aqui, os meus celulares, e jogando aqui no mercado. Geralmente, a gente vai falar já dos consumidores, eles não compram direto aqui do fabricante, eles compram do intermediário, que são aqueles grandes magazines, as grandes redes de supermercados, lojas online, ok? Elas que vão fazer a compra direto do fabricante e fazer a venda, compra e venda para o mercado aqui dos setores de consumo. Basicamente aqui existem três operações, né? E a terceira que eu vou falar não está escrito aqui, mas em alguns momentos de grande ou pequena intensidade. Então ela vai comprar, e entre a compra e a venda ela tem aqui um período que ela pode estocar esse produto, tá? Estoque ou armazenagem, tá? Se a gente falar de e-commerce, quase não existe essa operação. Então muitas vezes ela já direto daqui ela já intermedia a entrega direto para o consumidor. Mas vamos falar que ela vai comprar, ela vai vender, vai estocar por algum período de tempo, 2, 3, 4 dias ou 1 dia, e vai enviar para os setores consumidores. Saindo dessa fatia de mercados intermediários, nós vamos agora falar um pouquinho do setor de consumo, que aqui nós estamos inseridos. Então, depois dessa negociação, dessa intermediação aqui, eu tenho o uso desse equipamento que eu comprei, né, para uma determinada função, seja ela lazer, seja ela trabalho. Existe algum momento que eu vou precisar de uma manutenção desse meu produto, e vai chegar um certo momento, quando a gente compara olha o ciclo do produto, ele vai se tornar obsoleto. E eu tenho que desativar o produto, ou eu tenho que fazer reciclagem. Então, esse aqui também faz parte do ciclo da vida do produto. Veja, ele começa aqui no meu planejamento e ele termina aqui no descarte. Então, essas são as fases um pouco mais abertas, essas fases, entre vários segmentos. Quem produz, quem revende e quem consome, e no caso aqui o estágio final, que é o descarte. Outro ponto bastante interessante na questão da produção de um produto, de um projeto, é que dependendo do tipo de produto, é capaz de definir o sistema de produção. É isso mesmo. Uma das formas de classificar o sistema de produção é pelo tipo de processo ou operação. E existe uma inter-relação muito grande entre produto e processo, principalmente em função da quantidade a ser produzida, ou se o produto ele tem mais ou menos adaptações, ou se ele é sequencial. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso no quadro a seguir. Pois bem, aqui temos esse quadro de classificação de sistema de produção por tipos de operação e processo. Então nós temos aqui a classificação, as características, alguns exemplos e algumas observações para a gente, para que possa entrar um pouco mais na cabeça os exemplos aqui falados. Então nós temos aqui a operação, tipos de processo, de operação e processo. Quando a gente fala de processos contínuos,
nós estamos falando de processos de produção em larga escala. Quais são os exemplos? Energia elétrica, petróleo, derivados e produtos químicos. Serviços de aquecimento e ar-condicionado, sistemas de monitoramento por radar. Então, esses são serviços de larga escala, que são contínuos. Então, ou seja, não podem ser identificados individualmente, porque existe uma alta uniformidade na produção. Eles são independentes, favorecendo a automação. Então, ou seja, quando eu tenho processos de produção em larga escala e contínuo, esse é um processo que me facilita eu colocar aí uma automação, robôs, para que possam fazer isso mais rápido, porque a produção é contínua, não tem nenhuma característica diferente entre elas. Só que tem um porém, né? Existe pouca ou nenhuma flexibilidade. Essas são algumas observações de produtos que são feitos em larga escala, são processos contínuos. Quando a gente fala de características de produtos que são repetitivos ou em massa, também falamos de produção em larga escala. E nesse ponto podemos citar as empresas automotivas, os produtos têxteis, abates, né, beneficiamento de aves, suínos, gado, serviço de transporte aéreo. Existem para esses casos grandes demandas altamente padronizados. Quando eu falo de transporte aéreo, não é qualquer coisa que eu possa transportar no modal aéreo. Existem medidas padrões para que eu possa transportar o produto. Nem todo produto é aceito no modal aéreo. Por quê? Ele é padronizado. Existem demandas estáveis, elas não mudam. Elas são sempre aquelas demandas. E a sua estrutura é altamente especializada e pouco flexível. Então, voltando ao exemplo do avião, o avião é aquele modelo, ele tem aquela quantidade de volumetria para poder transportar e não existe flexibilidade nesse meio de transporte. Os produtos têm que se adequar a esse modal. Quando a gente fala de produtos repetitivos em lotes, né? Ou seja, linha de produção. Nesses exemplos estão produtos têxteis em pequena escala, alimentos industrializados, oficinas de reparos automobilísticos. Então, ou seja, o volume médio de padronização é pouco. Ele também é pouco flexível e eu tenho equipamento pouco especializado e mão de obra polivalente, ou seja, é aquela pessoa que faz tudo, né? Ela opera quase todo tipo de equipamento, sabe manusear, né, as ferramentas, ela joga em várias partes do campo, vamos dizer assim, tá? E a gente chega aqui por último, né, nos produtos, na produção sob encomenda, que é o job shop. Basicamente são fabricação de bens. Aqui entram navios, aviões, prestação de serviços, agências de propaganda, arquitetura. Vejam, esse tipo de produto, esse tipo de operação por encomenda, ela existe porque ela atende à necessidade específica do cliente. Ou seja, o que é feito para um não serve, não atende todo mundo. São demandas diferentes. Às vezes, serviços iguais, mas com demandas diferentes, porque eu tenho gostos e necessidades diferentes. Bom,
Nós já vimos até aqui os produtos, os tipos de produto, as características, né, produção em grande escala, produção de acordo com a necessidade. Mas qual é a área responsável por desenvolver novos produtos? A direção de produção é uma das áreas que afeta e é afetada pelos projetos dos novos produtos, porque é essa área que vai dar forma àquilo que foi desenhado, àquilo que foi projetado. Porém, ela não é a única responsável em todo esse processo. E exige, então, a interação e integração de diversas áreas na organização. Então, desde o projeto do produto, de forma geral, determina as características do produto, a maneira de produzir o produto, os métodos do sistema de produção e pode afetar diretamente a qualidade do produto, os custos de produção e principalmente a satisfação do cliente. O que a gente vai ver na figura 1.10 através de práticas de atividades no desenvolvimento do produto. Então, o que significa que essas práticas de atividades nesse desenvolvimento? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer na fase de desenvolvimento e quais são as áreas envolvidas nesse processo? Então, a gente tem aqui, né, na figura 1.10, basicamente, desenvolvimento de novos produtos. Quais são as áreas ligadas nesse processo? Nós temos aqui a função de marketing e mercado. Essa área ela tem que andar, está muito bem alinhada aqui com a produção, porque essa área é responsável por coletar os desejos, as tendências de mercado, para que possa ser desenvolvido um novo produto, para que atenda a essa necessidade. Em contrapartida, essa análise desse novo produto não pode demorar muito, dependendo do produto, como a gente já viu, se falando em produto eletrônico, o ciclo de vida dele é muito rápido. Então, não posso demorar um ano para fazer essa pesquisa de marketing, de mercado, porque quando eu tiver uma ideia formada, já não é mais isso que o mercado quer. Então, nessa fase, eu tenho aqui, estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, é possível fazer? Tecnicamente, economicamente, é possível fazer? Eu tenho que, depois disso, fazer o desenvolvimento de um protótipo. Muitas vezes, o que é um protótipo? É um modelo de produto, que ele é funcional em alguns casos, mas é para você ver como é que vai ficar aquele produto antes de você sair produzindo em grande escala. Depois você tem a percepção e avaliação de mercado e a avaliação ainda do protótipo. Pode ser que nessa fase aqui o produto seja rejeitado de cara. Então, só que você está rejeitando um protótipo ainda, não é o produto final. Ou seja, os custos envolvidos nesse processo, eles são menores. Feito isso, aprovado o protótipo, o mercado gostou, a avaliação econômica positiva, você dá início então à fase de projeto de produção. Como é que eu vou produzir? Que maquinário que eu vou usar? Que tecnologia que eu vou usar? Como será o processo de produção? Então, nesse momento, eu vou fazer em grande escala, eu vou efetivar aqui o protótipo. Eu vou efetivar aqui aquele protótipo que foi avaliado, que ele foi aceito pelo mercado. Depois disso eu tenho o teste de mercado mesmo, desempenho e processo, e avaliação econômica do modelo de produção. Então, ou seja,
eu estou produzindo, do jeito que eu produzo, como é que está o desempenho desse meu processo de produção? Eu estou produzindo com os custos necessários? Eu estou produzindo com a velocidade necessária? Ok? E por fim, eu tenho a modificação contínua do processo de produção. Muitas vezes, no meio do meu processo de produção, eu tenho que fazer alguma modificação, alguma adequação, para que aquilo continue tendo, né, a margem de lucro, para que continue produzindo no menor custo possível. Então, seja, nesse desenvolvimento de um novo produto, eu tenho atuação muito forte da área de marketing junto ao mercado, e eu tenho aqui as funções da produção, né, com suas tecnologias e seus processos, para que eu possa gerar para a empresa cada vez mais lucro. Chegamos a uma questão, mas como projetar para que se possa obter facilidades de produção? Então, o projeto de produção de um produto somente trará facilidade para a produção se contemplar os seguintes itens. Primeiro, especificação do produto, que é a descrição detalhada do produto e seus componentes. Essa é uma fase onde eu tenho que realmente abrir o produto e dizer: esse é o meu produto final e esses são os componentes que esse produto vai ter. É imprescindível que se conheça todos os detalhes dos componentes. O segundo é padronização. Então, sendo a unificação dos produtos, né, em obediência à mesma forma e aspecto, é possível que possam ser criados produtos similares ou com os mesmos componentes? É possível. Quando eu padronizo, eu consigo, além de ganhar um pouco mais de velocidade na minha produção, fazer com que os produtos tenham a mesma forma e aspectos. Outro ponto importante é a simplificação através da eliminação de recursos complexos, produtos mais fáceis de fabricar. Aqui a palavra é simplificação. Quando eu simplifico o meu processo produtivo ou um processo, eu deixo de exigir, muitas vezes, mão de obra especializada, equipamento especializado, processos complexos, ou seja, tudo fica mais fácil. Quando eu combino esses três conceitos, especificação do produto, padronização e simplificação, eu consigo ter uma facilidade de produção muito grande. Então vamos lá. Como é possível aplicar esses três aspectos para a produção? Um conceito que vem sendo utilizado, muito utilizado ultimamente nas empresas, é o conceito da engenharia, que fala sobre simultânea. E aí, o que significa simultânea? Vamos dar uma olhadinha no que significa. A palavra simultânea nada mais é do que algo que ocorre ou é feito ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo. Então, no caso da engenharia simultânea, é ter as etapas de desenvolvimento de um produto acontecendo ao mesmo tempo ou paralelamente. Engenharia simultânea é a integração do projeto do produto e do processo em toda a empresa. Então, ou seja, eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um projeto que ele acontece em
3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. E eu tenho uma outra fase aqui, tá? Uma outra fase aqui que eu vou chamar de fase 4, que é o meu produto pronto. Ok? Então imagine que para que eu possa ter aqui o meu produto pronto, eu preciso ter aqui os componentes dessa primeira etapa. Eu preciso que ele esteja pronto para que eu possa montar, que o da segunda fase esteja pronto e que da terceira. Então, ao invés de eu ter uma linha de produção, que eu primeiro produzo a fase 1, depois produzo a fase 2, depois que eu produza a fase 3, para que eu consiga chegar na fase 4 e unir esses 3 componentes, eu tenho isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou produzindo a etapa 1, eu também estou produzindo a etapa 2 e eu também estou produzindo a etapa 3. Vejam, quando eu for produzir a etapa 4 nesse conceito de produção simultânea, das etapas acontecendo ao mesmo tempo, a fase de produção aqui na fase 4 será menor. Estão sendo produzidos paralelamente. Então, isso significa engenharia simultânea. Então, essa abordagem deve considerar todos os elementos do ciclo de vida do produto, da concepção ao descarte, incluindo também qualidade, custo, prazos e requisitos dos clientes, tendo como ideia os seguintes pontos. Para que isso possa acontecer, eu tenho que ter cada vez mais, dentro das organizações, equipes multidisciplinares. O que significa isso? Significa que as equipes, os integrantes, atuam em áreas diferentes. Ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que consegue atuar na fase 1, ela também consegue atuar na fase 2, ela também consegue atuar na fase 3, ou seja, essas equipes conseguem atuar nessas 3 ou 4 diferentes áreas ou diferentes fases do processo. Eu tenho que ter equipes autônomas que possam tomar suas próprias decisões para que o processo continue, para que eu não tenha que parar um processo no meio para tomar alguma decisão. Eu tenho que ter força de decisão dentro dessas equipes. É necessário também uma liderança para a coordenação de todo o processo de desenvolvimento do produto. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter equipes autônomas, mas eu tenho também a necessidade de uma liderança, de um ponto de apoio ali. Definições, e aqui é um ponto importante, eu vou até mudar a cor aqui, vou colocar um vermelhinho de atenção, definição clara dos objetivos da empresa. Muitos empresários ou muitos líderes de equipe pecam nesse processo de você não definir claramente os objetivos. O seu colaborador, o seu subordinado, a sua equipe, ela tem que saber quais são os objetivos claros. Ela tem que entender qual é o objetivo maior da empresa. Isso tem que ser passado de maneira clara. Senão, o resultado não vai ser a contento. Não vai gerar o resultado que a empresa quer. Simplesmente porque o objetivo não foi definido claramente. Outro ponto importantíssimo e que as empresas não podem esquecer jamais é sempre a busca da qualidade do produto. A gente tinha um estigma que alguns produtos da China, não era de boa qualidade, mas isso já mudou. Produtos da China hoje são altamente competitivos e muitas vezes com maior qualidade, inclusive dos nacionais.
Então, esse estigma de que China só nos fornece produtos de baixa qualidade, isso já caiu por terra há muito tempo. E a busca pela qualidade ela é constante, todo dia. Outro ponto importantíssimo dentro das empresas é o compartilhamento das informações. As pessoas ainda têm, eu não sei se é receio, o que é, mas as pessoas não compartilham as informações. Não é fácil você obter informação de um processo, de um procedimento, e isso acaba atrasando as outras áreas da empresa. Isso acaba atrasando o projeto. Quando eu não compartilho informação, eu corro um sério risco de tomar uma decisão errada. Outro ponto importantíssimo são ferramentas. Quando eu falo em ferramentas, eu falo em TI, tecnologia da informação. E essas ferramentas têm que ser práticas. Devem conter soluções práticas de gerenciamento e adequadas para que eu possa tomar uma decisão. Hoje, quem tem a informação de maneira mais rápida toma decisões mais assertivas, mais rápidas com relação à concorrência. E esses dois pontos aqui, ferramentas de TI aliado à informação, se forem bem trabalhadas e bem desenvolvidas, são pontos cruciais para o sucesso ou para o insucesso de uma organização. Outro ponto primordial é foco no cliente. É a ênfase em satisfazer o que o cliente quer. Porque é esse cara aqui que a gente tem que atender. Satisfazer o que o cliente precisa. Outro ponto é projeto para fabricação e montagem desse meu produto. Então, com esses elementos aqui, eu consigo ter uma produção mais ágil, mais assertiva, mais produtiva. Eu consigo atender realmente às necessidades do meu cliente. Essa última ideia, projeto para manufatura e montagem, é referente ao termo em inglês Design for Manufacturing and Assembly, que visa facilitar a produção e montagem, reduzindo os custos através das ações demonstradas no quadro a seguir. Vamos entender então o que significa DFMA, Design for Manufacturing and Assembly. Veja aqui, eu tenho uma redução do número das partes ou dos componentes. Essa é a ação que eu tenho que fazer. Qual é o princípio disso aqui? Uma das melhores oportunidades de redução dos custos de manufatura, de produção, são os menores índices de estoque, de manuseio, tempo de processamento, dificuldade na montagem do produto e outros. Ou seja, evitar o uso de componentes de fixação separados. Por exemplo, como é que eu consigo fazer isso? Vamos a um exemplo aqui. Imagine a montagem de um produto que exige, para eu fixar esse produto, um parafuso. Ele vai precisar do parafuso, de uma porca, de uma argoela. Então, nos façamos a seguinte pergunta: é possível substituir por um único componente que é argoela e porca? Então eu consigo fazer hoje um parafuso que eu não preciso de porca e no próprio parafuso eu já tenho uma argoela acoplada. Já existem componentes assim. Então, ou seja, eu já vou evitar aqui a porca e uma argoela. Ele já é feito num só produto. Uma outra ação, desenvolvimento de projetos modulares, ou seja, família de produtos. Princípio, imagine,
A simplificação de atividades como inspeção, teste, montagem, manutenção, treinamento, ou seja, maior versatilidade do produto com menos variação de processos. Um exemplo claro, conjunto de produtos que utilizam o mesmo processo ou componentes iguais. Então, nós temos aqui uma montadora de carro, pode utilizar a mesma linha de produção para fazer vários carros diferentes e ainda pode utilizar os mesmos componentes. Por exemplo, aqui o pneu. Seguindo aqui mais alguns exemplos, eu tenho uso de componentes padronizados, ou seja, vantagem em custo. Os componentes padronizados são mais baratos que os itens customizados. Então, quando eu compro uma coisa padrão, já por ser padrão, lembra daquele processo de fabricação. Tudo que eu consigo padronizar, eu consigo fazer isso em grande escala. Consequentemente, o custo dessa produção é mais barato do que eu fazer aqui um item customizado, que é de acordo com algumas necessidades dos clientes ou mercado. Então, como exemplo, utilizar componentes padronizados e já existentes. Voltando para a montadora de carro, ela pode utilizar lâmpadas para os faróis que já existem no mercado. Então, não há necessidade de desenvolver uma nova lâmpada ou uma lâmpada específica para o farol. Então, eu já tenho isso no mercado. A gente chama isso de item de prateleira. Ok? Um outro ponto, projetar partes multifuncionais. O que é isso? Elas têm a mesma função. Isso ela reduz o número total de partes no projeto. Então, se eu tenho um produto, um componente, que ele tem várias funções, várias aplicabilidades, 2 ou 3, não importa, ele já reduz aqui o número total de componentes que eu vou usar no meu projeto. Ou seja, partes de um eletrodoméstico que atuam como condutores elétricos e itens estruturais ao mesmo tempo. Então, são partes multifuncionais. Uma outra questão é minimizar o número de direções de montagem e manuseio de componentes. Ter uma lógica de montagem, o posicionamento correto, possui custos elevados. Preservação da orientação, ou seja, se eu tenho uma lógica, e eu consigo nessa minha montagem manter o posicionamento, não ficar mudando toda hora, eu consigo ter aí reduzir esses meus custos. Ou seja, os componentes devem ser montados preferencialmente na direção top-down, de cima para baixo. Parafusos sempre apertados para o mesmo lado. Então eu consigo, olhando um pouco aqui na questão de posicionamento, quando eu padronizo, quando eu tenho uma lógica de montagem, o meu custo é menor. A facilidade de montagem ela é maior. Então entendam que a gente tem aqui várias ações, vários princípios, vários exemplos de como fazer os produtos, de como montar, de como padronizar, de como utilizar componentes que tenham a mesma aplicabilidade. Eu reduzo o número de partes, o número de componentes desse meu produto. Então, tudo isso eu consigo ver na estruturação do meu produto. É por isso que o projeto de montagem desse produto, desse componente, deve ser muito bem avaliado, levando em considerações todos esses princípios que nós falamos até agora. Se eu consigo reduzir o meu tempo de produção, se eu consigo reutilizar a peça em várias funções, se eu consigo usar o mesmo componente em vários outros produtos. Então, tudo isso deve ser levado em conta para que no final eu tenha um produto mais barato, com tempo de produção mais rápido e mais eficiente.
Outro ponto importantíssimo no processo de produção, que não pode ser ignorado, é o DFD, que é o Design for Disassembly, que significa projeto para desmontagem do produto. Ou seja, imagine que eu precise fazer uma manutenção em algum equipamento que eu produzi. Só que eu não dou condições de quem vai fazer essa manutenção a facilidade para desmontar, para abrir o produto, para chegar no defeito. Então, eu tenho que também observar que em algum momento esse produto, esse projeto que eu fiz, ele vai necessitar de uma manutenção, tá? Em algum momento no ciclo de vida dele, ele vai precisar de manutenção, ou também em algum momento no pós-ciclo eu tenho que dar uma destinação do produto. E dentro de alguns produtos nós sabemos que nós podemos ter vários componentes diferentes e que o destino de cada um ele é diferente um do outro. Eu tenho produtos que eu posso descartar na natureza, por exemplo. Tem produtos que eu tenho que mandar para alguma empresa especializada em dar um fim adequado àquele componente. Então eu também tenho que contemplar nesse projeto a questão de desmontagem desse produto. Um outro ponto é projeto para adaptabilidade ao meio ambiente. Ou seja, deve-se buscar meios que não agridam o meio ambiente, desde o desenvolvimento de novas alternativas, matérias-primas, até o gerenciamento de resíduos. Veja, nós temos uma responsabilidade com o meio ambiente. E essa responsabilidade, ela deve ser incorporada no início desse meu projeto. Em algum momento, esse produto ele vai terminar a vida útil dele. E agora, o que eu faço? O que eu faço para gerenciar os resíduos que aquele produto que eu fabriquei pode ter na sociedade? Eu não posso esquecer disso. Eu tenho um papel de responsabilidade. As empresas têm um papel de responsabilidade com o meio ambiente. E cada vez mais a questão meio ambiente ela vem sendo tratada e discutida desde o início do projeto até a finalização. Vamos ver agora uma aplicação prática que podem e devem ser consideradas durante o desenvolvimento de um produto. Nós temos aqui o Poka-Yoke. Alguns de vocês já devem conhecer, mas quem não conhece, vamos explicar de maneira bem prática o que é um Poka-Yoke. Ele é um dispositivo à prova de erros, que visa evitar a ocorrência de defeitos em processo de fabricação ou na utilização dos produtos. Um exemplo bem claro, que está na nossa mão aí quase todo dia, é o exemplo da tomada de 3 pinos aqui no Brasil, ok? Esse é um Poka-Yoke para evitar que a tomada seja inserida de maneira incorreta. Então nós temos aqui a tomada de 3 pinos e ela tem uma posição única. Ela só entra desse jeito aqui, ó. Esses 2 pinos um pouco mais suspenso e o terceiro pino um pouco mais para baixo. Se eu inverter aqui a posição da tomada, ela não vai entrar. Então, ou seja, esse é um dispositivo simples, à prova de erro de utilização, que faz com que eu não consiga conectar de outra maneira a tomada a que não seja esse encaixe aqui. Então, ela só tem uma forma de se conectar. E o que acontece? Isso impossibilita o erro. Esse mesmo conceito simples, ele pode ser transferido para o processo de produção ou de montagem.
Qual é a vantagem? A vantagem é que ele vai impossibilitar o erro, ou vai minimizar de maneira muito grande a questão do erro no processo de produção ou de utilização de um produto. Bom, e aqui chega ao fim essa nossa matéria de hoje, onde a gente falou sobre o processo de criação de um novo produto, o projeto, a produção, né? Vimos aí algumas técnicas, alguns elementos imprescindíveis para que eu possa fazer uma produção de maneira mais rápida, com o menor custo. Citamos aí vários exemplos de produção em alta escala, de produção em baixa escala, de produção de acordo com a necessidade do cliente. Então eu peço que vocês assimilem tudo isso, que vocês também releiam esse tópico no livro de vocês e que vocês façam o seguinte exercício para a próxima aula. Que vocês desenvolvam, baseado em tudo que a gente viu, aplicando os conceitos, esse seguinte produto. É um assunto atual, onde vai forçar vocês também a pensarem um pouco mais. Vocês já têm aí o mundo falando, né, desse coronavírus, dessa nova fase de mutação desse vírus, que ele não é novo, mas vocês estão acompanhando as necessidades que a gente tem, a demanda que a gente tem. Então, baseado nisso, nós conseguimos aplicar todos os conceitos que nós vimos até aqui na construção de uma vacina contra o coronavírus. Então eu quero que vocês analisem bem o projeto, como é que vocês vão fazer, como é que vai ser a produção, se vai ser em massa, qual é o tipo de equipamento que vocês vão usar, ou seja, apliquem todos os conceitos que nós vimos até agora na criação dessa vacina contra o vírus. Claro, é um exemplo fictício, mas eu quero ver como é que vocês vão aplicar os conceitos que nós vimos aqui nessa aula a essa vacina contra o vírus. Obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.